Abra sua Bíblia no Salmo, o Salmo 25, o Salmo de Davi, e o título do Salmo é Oração por Auxílio Divino, é o título do Salmo, né? Feito por Davi. Diz o seguinte, vamos ler a partir do verso 3 até o verso 5, diz o seguinte, quem já achou, diga amém. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, pois tu, ó Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Amém? Eu quero nesta noite conversar com você que está aqui, e você que está com a vida de repente muito machucada, muito indefinida. Você que veio na casa de Deus nesta noite, talvez sem entender muita coisa com respeito à tua vida e da forma como Deus está te conduzindo. Eu digo assim porque tem momentos em nossas vidas que nós podemos então ter aquela sensação de que Deus não está no controle dessa vida mais, de que Deus não está exercendo domínio sobre nós, porque de repente muita coisa começa a sair dentro de uma organização estabelecida por nós, para que a nossa vida siga determinados rumos, e às vezes ela não segue os rumos que nós arrumamos e que nós projetamos, e podemos por conta disso termos a sensação que Deus nos abandonou, que Ele não está conosco, que Ele não está sob o controle total das nossas vidas. Mas o que eu quero garantir para vocês e dizer a vocês que estão aqui nesta noite, é que todos vocês que estão aqui, você que está aqui na casa de Deus nesta noite, todos vocês, eu e todos nós que aqui estamos debaixo de promessa de Deus. Amém? Deus tem promessa comigo, tem promessa com você. Se Ele te trouxe aqui um dia, se você está aqui hoje, põe na tua cabeça isso. Você não está aqui por acaso, você não veio aqui simplesmente porque alguma coisa aconteceu que você perdeu a sua direção e veio aqui. Você veio aqui porque Deus te dirigiu e te conduziu até aqui. E se Ele conduziu você até aqui, eu entendo que Ele tem coisas para confirmar na sua vida, ou para confirmar na sua vida, e coisas para se definir na sua vida. E essas coisas que Ele tem para definir na sua vida, depende somente de uma coisa, de espera, de tempo para Ele poder trabalhar, de tempo para Ele poder concluir aquilo que Ele está fazendo. Porque todas as promessas de Deus, quando são feitas a nós, elas dependem de um tempo para poder então serem concluídas, que é exatamente o tempo que Deus trabalha nas nossas vidas, que Deus nos prepara para tudo aquilo que Ele tem prometido para nós. E na medida então que nós rompemos com esse objetivo de irmos em busca daquilo que Deus tem para nós, nós vamos somente retardando o que Deus tem para fazer ou aquilo que Ele tem para concluir. Então nesta noite o que eu quero dizer para você, não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você não esteja compreendendo, não importa o que você não esteja conseguindo assimilar, ainda assim fique na espera, fique compreendendo e entendendo acima de tudo que a tua vida pertence a Deus, que Ele está no controle, que Ele não vai te deixar nem um só momento, não vai te abandonar em um só instante, mesmo que você esteja vivendo situações de lutas desafiadoras e de desertos aparentemente intransponíveis ou difíceis de serem percorridos, ainda que você esteja vivendo tudo isso, sossega o teu coração, sossega a tua alma, te enche de esperança e tenha a certeza de uma coisa, que Deus tem promessa com você, que Ele é o teu Deus, que Ele cuida da tua vida e todas as lutas que vierem porventura com o intuito de te abater, que nada tenha poder de te abater, porque você vai estar sustentado somente por essa certeza, que Deus tem promessa com você. Amém?
E nós lemos ainda há pouco um texto do Salmo 25, que foi escrito por Davi, o rei Davi, que escreveu esse salmo. E ninguém mais do que ele tinha tanta experiência, tanta propriedade devido à vida que ele teve, para poder falar de espera, para poder nos incentivar a esperarmos. E ele fez isso muito bem, usando a sua experiência nessa espera diante de Deus. E você sabe que muitas vezes nós temos essa dificuldade tremenda para esperarmos. E todas as vezes que você não tem paciência para poder esperar o agir de Deus ou o concluir de Deus na sua vida com respeito a qualquer questão que você tem gerado expectativa no seu coração, o que vai acontecer é que você vai se adiantar, você vai simplesmente se precipitar e pode tentar resolver coisas que não é para resolver por você, e pode tentar construir coisas que não está na hora de ser construída. E sempre que você se precipita, além de você se adiantar e colocar o carro adiante dos bois, como fala a própria palavra de Deus, e isso então vai fazer com que coisas aconteçam fora de hora, que não era o tempo de Deus. Além dessa dificuldade, desse constrangimento, você ainda vai potencializar problemas e gerar dificuldades na sua própria vida. E talvez muitos de vocês estejam aqui passando algum tipo de problema porque se apressaram, sofrendo hoje algum tipo de dificuldade e constrangimento porque não souberam esperar. Talvez muitos de vocês que estão aqui param e olham um pouco para trás e dizem assim para si mesmo: se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse esperado um pouco mais, se eu tivesse escutado o conselho da minha mãe, escutado o conselho do meu pai, se eu tivesse atendido aquilo que Deus tinha falado comigo insistentemente e me chamando a atenção, talvez eu não estivesse vivendo o que eu estou vivendo agora, talvez eu não estivesse passando o que eu estou passando agora. E talvez muitos de vocês admitem e reconhecem que muitas coisas que você possa estar passando, você está passando não porque Deus projetou esse tipo de dificuldade, não porque Deus projetou esse tipo de constrangimento, esse tipo de sofrimento, mas de repente porque você não soube esperar de Deus o tempo certo, a hora certa, que Ele achava que era o momento certo de poder definir algumas questões com respeito à sua própria vida. E por não esperar nele, talvez você esteja agora lutando para tentar resolver alguma questão, ou se sair de alguma situação que lhe complicou e que lhe gerou todo o desconforto que de repente você possa estar vivendo. E Davi, ele soube muito bem esperar em Deus, e soube esperar nos momentos mais complicados e mais difíceis da vida dele, na expectativa e na esperança e na certeza de que Deus tinha uma promessa com ele. Qual foi a promessa que Deus teve para ele, fez para ele? Dizendo: olha, vou fazer de você um rei. Você vai ser rei em Israel. E Deus, para poder fazer isso, criou toda uma situação espiritual. Um profeta foi na casa dele, o profeta Samuel, levou azeite, ungiu ele perante os seus irmãos, diante da sua família, diante do seu pai e de todos os empregados do seu pai. E depois então que ele foi ungido, diz a palavra de Deus que o profeta falou pela boca de Deus dizendo que ele era rei em Israel. Só que a promessa estava feita, mas tinha um tempo que Deus teria que prepará-lo para poder reinar. E no intervalo entre ele reinar e a promessa que foi feita por Deus, ele passou os momentos mais difíceis da sua vida. Ele deixou de ter uma vida sossegada, deixou de ter uma vida tranquila que ele tinha cuidando das ovelhas do seu pai, e a sua vida virou num turbilhão de problemas e de agitações. Por quê? Porque Deus começou simplesmente a conjecturar a possibilidade dele sentar num trono
Só que Deus sabia que tinha outros problemas pendentes, e aqueles problemas que existiam no transcorrer dessa caminhada, dessa vereda, para poder chegar no objetivo final. Deus sabia que tinha que resolver uma série de coisas. Como assim? Deus o ungiu, mas ele não era rei. Ele era rei segundo os olhos de Deus, mas ele não tinha nenhum poder, nenhum domínio sobre o povo. Quem continuava sendo o rei de fato era o rei Saul, o rei que ele deveria substituir. E Deus pegou ele e já foi colocando ele dentro da casa do rei Saul, que era o rei que ele deveria substituir. E Deus criou toda uma situação para poder levá-lo para a casa do rei Saul. O que fez Deus? Deus permitiu uma opressão maligna sobre a vida do Saul, que estava completamente endemoniado, oprimido por uma ação maligna. Ele tinha ataques de fúria, ele descontrolava totalmente, emocionalmente, e o espírito maligno, que diz a Bíblia que vinha da parte de Deus, o atormentava. E nessa situação de tormento em que vivia o rei Saul, alguém disse: olha, temos que arranjar alguém para poder tocar hino e tocar alguma coisa para poder aliviar o rei Saul das suas opressões malignas. O que podemos fazer? E alguém disse: olha, tem um garoto que mora lá em Belém, filho do Jessé, que ele tem uma habilidade tremenda para tocar harpa. Quando ele toca a harpa, que ele começa a louvar a Deus com a harpa que ele costuma tocar, os demônios saem, as pessoas oprimidas ficam aliviadas, os demônios são repreendidos. Tudo através do louvor que ele faz, da habilidade que ele tem de tocar harpa. Por quê? Porque Davi não somente tocava harpa, ele tinha a unção de Deus, ele tinha o poder de Deus na vida dele. O Espírito de Deus era com ele, de maneiras então, e de formas que quando ele começava a tocar harpa, ele transferia esse poder e essa unção para o instrumento que ele tocava, e os demônios não conseguiam ficar quietos e se sentir incomodados, e tinham que se retirar devido à grande unção que operava só no ato de tocar uma harpa dentro da unção de Deus na vida daquele rapaz. Foram atrás dele, trouxeram ele para dentro da casa do rei Saul. E quando o rei Saul estava atormentado, ele vinha, começava a tocar a harpa. E quando ele tocava a harpa, o Saul se libertava, se aliviava. Por quê? Porque a unção estava naqueles toques, diga glória a Deus. E na vida daquele rapaz, e Deus colocou ele dentro daquela casa, ele começou a ver a rotina da casa do rei. Ele começou a perceber as coisas que o rei fazia de ruim, coisas que Deus não queria que ele fizesse quando ele se tornasse rei. E ele foi vivendo a rotina daquela casa, até que de repente o rei Saul passou a ter ciúme dele, a ter inveja dele, porque Deus começou a honrá-lo. E uma das formas que Deus começou a honrá-lo, preparando ele para ser um grande rei, foi dando a ele a vitória sobre o soldado chamado Golias. Depois que ele derrotou Golias, todos passaram a conhecê-lo, e quando ele ia para as batalhas junto com o rei, que ele voltava, as pessoas costumavam realmente exaltar a coragem dele, a audácia dele, e o rei foi ficando com ciúme, e Deus permitindo coisas, até que um dia o rei pegou uma lança e jogou nele, quase que acerta, e procurou matá-lo. E passou a persegui-lo, e ele teve que sair da casa do rei, e teve que se esconder, porque o rei tinha muito poder, tinha muita influência, muita força. Contratou um monte de soldados, disse: olha, eu quero que mate esse rapaz. E passaram a andar atrás dele para matá-lo, mas mesmo o rei Saul, colocando 3.500 soldados atrás de Davi, não conseguia achá-lo, não conseguia encontrá-lo. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa com ele. Diga glória a Deus. Oh, glória a Deus. E ele ficou esperando: o que eu vou fazer? Deus usa um profeta, vai lá na minha casa, fala comigo que eu vou me tornar rei, mas em vez de ser rei, eu me tornei fugitivo. Sou fugitivo agora porque o Saul quer me matar a qualquer custo. O Saul fica mandando os soldados atrás de mim, fortemente armado, para tirar minha vida. Quem sou eu? E eu vou ter que fugir. E ele vivia fugindo o tempo todo. Mas aquela fuga e aquela luta, aquela pressão,
era a preparação de Deus, que ele tinha que passar e tinha que esperar para poder receber a promessa, a confirmação da promessa que Deus havia feito para ele lá na casa dele. E os anos foram se passando, irmãos, e ele fugindo, e Deus preparando, e ele esperando. Talvez, se fosse um de nós íamos ficar na dúvida: o que é que Deus quer comigo? Por que é que eu tenho que passar isso agora? Por que é que as coisas não se resolvem do jeito mais fácil de chegar e me dar logo o trono e resolver? Poderia questionar, poderia reclamar com Deus, reclamar diante de Deus, poderia ficar cheio de questionamento, mas ele não questionava nada. Ele não ficava perguntando para Deus por quê, porque ele sabia que não tinha que perguntar por quê. Se tinha que falar alguma coisa, tinha que falar para quê, meu Deus, para que é isso? Porque tudo era uma pedagogia de Deus para prepará-lo para coisas grandiosas, e ele ficou naquele espera, e o certo, e que essa fuga dele, e essa espera demorou mais de 7 anos. Mais de 7 anos esperando, e quando chegou a hora que Deus achou que estava na hora de confirmar o que havia prometido, depois de mais de 7 anos, Deus simplesmente foi e deu a ele a vitória da maneira como queria. E quando Deus preparou todo o caminho para ele, preparou a vereda, preparou os caminhos que ele saiu para sentar no trono, ele estava preparado para aquela promessa, a ponto então dele se tornar o melhor rei de Israel, o mais conhecido entre todos eles, chamado de homem de Deus e homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus tinha promessa com ele. A coisa se concluiu. Por que eu estou pregando isso para você? Porque talvez você não esteja entendendo muitas coisas. Você se acha uma pessoa de Deus, você se compreende como uma pessoa envolvida com Deus, mas de repente você está vivendo os momentos que você não está entendendo, que você não está compreendendo. De repente a tua vida está existindo no meio de um turbilhão, onde você não está tendo controle mais de nada, e quem sabe por algum momento passa pelo seu coração essa sensação de abandono, como se Deus estivesse indiferente com respeito à sua vida, como se Deus não estivesse nem aí para você com respeito à tua situação, ou à realidade que você está vivendo. Quem sabe tem momento que você pensa até mesmo em abandonar a fé, em largar tudo, em desanimar, em desistir, por conta de todas as pressões que você esteja vivendo, daquilo tudo que você não esperava, o que você não queria, o que você não imaginou que poderia acontecer. Mas nesta noite, se você é de Deus, se você está comprometido com nosso Senhor Jesus Cristo, se a sua vida já é uma vida que está entregue nas mãos de Deus, e você se entende como alguém que está comprometido com Ele, e você está passando coisas que você não está entendendo, não está compreendendo, não está conseguindo assimilar direito, se grandes são as pressões, se grandes são as situações que te oprimem e lutas que surgem, eu quero dizer para você uma coisa: aprenda a esperar como Davi realmente esperou, e tenha a certeza de uma coisa somente: Deus tem promessa com você, e se Ele tem promessa com você, Ele vai concluir o que Ele prometeu. Mas espere Ele trabalhar e concluir aquilo que precisa ser concluído na sua vida. Por conta disso, ele escreveu esse salmo, o Salmo 25. E quando você vê e lê o Salmo 25, ele mostra que ele orava a Deus só pelo auxílio divino, no meio da luta que ele estava passando, no meio da dificuldade que ele estava passando. E ele vem e diz isso em canção, que é até uma canção que se canta na igreja: a ti, Senhor, elevo a minha alma, diz ele. Deus meu, em ti confio. Ele falando no meio de toda a pressão que ele estava vivendo. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos, ele falou. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Sabe por que ele falou isso? Porque ele estava entendendo que a espera que ele estava tendo que passar estava sendo pedagógico para ele,
estava ensinando ele a conhecer os caminhos de Deus e a seguir nas trilhas de Deus, nas veredas de Deus. Diga glória a Deus. É isso que acontece com você. Essa espera vai te ensinando a andar no caminho, a andar na trilha que Deus criou para você, nas veredas que Ele criou para você. E ele aprendeu tudo isso e entendeu que essa espera estava diretamente ligada a essa preparação de seguir a direção certa, de andar pela vereda certa, determinada por Deus e criada por Deus, para ele poder chegar na direção que Deus queria que ele chegasse. Da mesma forma Deus está agindo e trabalhando com você. Não trabalha Deus de forma diferente. Isso aqui aconteceu há centenas e centenas de anos, mas Deus continua da mesma forma agindo e trabalhando nas nossas vidas. Ele promete, Ele faz, mas se Ele promete, fique esperando, porque Ele só vai concluir depois que Ele fizer e trabalhar na sua vida. E Ele diz mais no Salmo ainda, que eu acho muito interessante: guia-me na tua verdade, ensina-me, versículo 5, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Todo dia eu estou esperando é no Senhor. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Diga glória a Deus. Então ele sabia o que? Ficar ali na espera. Então nesta noite eu estou pregando isso para você que está aqui, para que você realmente saia daqui com essa certeza que Deus tem promessa com você e que Ele está cuidando de você. Não sei quais são os teus desertos, não sei quais são as tuas lutas, não sei quais são as tuas dificuldades, mas eu sei de uma coisa, que você não pode desanimar, se entregar ou se dar por vencido, porque Deus está no controle das coisas. Eu não sei o que é que você está esperando, eu não sei o que foi que você falou para Deus, que é importante para você, e que você está nesse processo de espera. Mas se você está nesse processo de espera, espere alegre, espere contente, saiba que Deus está no controle. Não desespere, não entre em desespero, não perca a fé, não perca a sua confiança, não perca a alegria do seu coração. Por quê? Porque a tua causa está na mão de Deus, está na mão de alguém que não falha, alguém que não vai falhar com você, mas alguém que tem tomado conta da tua vida. E você vai ver que quando nós estamos na mão dele, ele vem no tempo certo, no momento certo, e diz para você: chegou a hora, abre as mãos, porque aquilo que eu te prometi, o momento certo é agora. Ele vem e confirma aquilo que você está esperando ser confirmado. Amém? Então nesta noite, que você possa sair da casa de Deus fortalecido, com essa certeza que Deus tem cuidado de você, e com a certeza que você só precisa ter força para esperar o concluir de Deus com respeito às questões ligadas à sua vida. E nesse tempo, fique firme como Davi, fique ali na espera e na expectativa, porque Deus vai fazer o que Ele prometeu. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que a mensagem de Deus tenha tocado no seu coração. Peço agora somente a sua visita na Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica na rua Raimundo Corrêa, 355, no Monte Castelo. Ligue para nós, passe uma mensagem de texto ou mande um e-mail, e nós teremos o prazer de poder conversar com você, ajudar você com o nosso ministério e com certeza orar por você também. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que nos assiste neste momento. Que teu poder venha alcançá-los, que o Senhor Deus venha abençoar o lar, a casa, a família dessas pessoas, e que o poder de Deus se manifeste para dar vitória a todas as pessoas que nos assistem neste momento. Te pedimos, Deus, essa bênção em oração, no nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história.
e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,